Fala rapaz, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Peu. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a notícia que surgiu nesses últimos dias e com certeza é a principal sobre Resident Evil Requiem, né? Que é o papo, né? O assunto de que o Leon na verdade está fora do jogo, né? A fala que o Nakanishi disse no Capcom Spotlight tá mexendo com todo mundo, né? Porque tem gente que não tá entendendo exatamente o que ele comentou. Aí estão dizendo aí que o Leon foi descartado ou cancelado do jogo, né? Mas a gente vai ver que isso daqui, na verdade, pode ser uma coisa diferente, tá? A gente vai passando pelos posts aqui do Dusk Golem, que pra quem não sabe, né, o Dusk Golem ele é o maior vazador de Resident Evil e ele é dataminer também. Então, ele de longe é o mais verídico de vazador, de leaker sobre Resident Evil, tá? Ele fez aqui o que nós chamamos de tryhead, né? De tryhead, que é, na verdade, são vários posts enganchados em posts antigos. Tipo, ele faz um post, aí engancha com outro post sobre o mesmo assunto, para continuar o assunto. Então é como se fosse uma corrente de posts, sabe? Mas chega de enrolação e vamos ler aqui, porque ele fala um bocado de coisa aqui, inclusive, tanto que até no começo ele colocou aqui, ó, por exemplo, 2 de interrogação, porque ele não sabia até quando ia durar o assunto que ele estava comentando, porque eram várias coisas que aconteceram no Capcom Spotlight, tipo, não revelou tanto assim de prática, mas sobre o Nakanishi ter falado várias coisas com as outras pessoas que estavam na live falando sobre Resident Evil. É, teve sim muitos assuntos a serem abordados, inclusive a gente vai ver aqui. Aqui, já começando, né? Eles esclarecem que Resident Evil Requiem é um jogo de terror single player offline, ou seja, pra quem não sabe, o Dusk Golem ele tinha dito anteriormente de que o Renove iria ser um jogo mundo aberto e também seria multiplayer. Tipo, o multiplayer, eu lembro que o Dusk Golem falou até um pouco recentemente, um pouco antes do Capcom Spotlight. Não foi exatamente no dia, mas tipo, foi tipo uma semana antes do Capcom Spotlight, eu não lembro, mas tipo, o papo do jogo ser mundo aberto já é mais antigo do que o do jogo multiplayer. Mas a própria Capcom em live no Spotlight, com imagens, revelou que que o Resident Evil 9 iria ser realmente um multiplayer mundo aberto. O próprio o próprio Nakanishi, ele falou e enquanto ele falava mostrava vídeos de gameplay do jogo, de como era pra ser o Resident Evil 9 originalmente. Olha isso aqui, velho. Iria ter várias habilidades, né? Aqui, ó. LB, RB. Se você apertasse o botão, você ia usar a habilidade. Aqui tinha 5 de 2, 5 de um. Então, provavelmente aqui, 5 de 2, você ia usar duas dessas cargas aqui para você ativar a habilidade. Aqui você ia ativar uma com RB. Não dá pra saber o que cada um é, né? Porque o jogo não foi descartado, né? Essa versão aqui. Aqui tem essa barra que eu não sei o que significa. Talvez seja ult, não sei. Aqui tem informações borradas, né? Provavelmente isso aqui é código, né? Provavelmente isso aqui é script, essas coisas assim. Pra fazer o jogo. Aí por isso que tá tapado assim. Aqui tem outras imagens. Aqui. Aqui já tá 65, ó. Na imagem anterior tava 15, ó. Não sei dizer o que é isso. Aqui reparem, ó. Que o ícone da habilidade mudou, ó. Diferente das duas imagens anteriores, que são a mesma, inclusive. Aqui mudou. Mudou pra tipo um raio, uma seta. Aí aqui são. Provavelmente é habilidade de cura e uma habilidade de matar inimigo, não sei. Mas dá pra perceber que é diferente. Aqui também já tem outras habilidades. Aqui tem tipo uma marreta, um martelo, sei lá. É mais uma marreta mesmo. E aqui parece que aqueles escudo balístico que acopla no chão, que coloca no chão, sabe, pra ficar. E, inclusive, aqui parece a Helena Harper de Resident Evil 6. Muita gente ficou falando isso aqui. Eu não sei, tá? Eu sinceramente não sei. Talvez seja, talvez não. Mas lembra, né? Lembra. E aqui tava dizendo que parece um pouco o Mr. X. Realmente parece por causa dessa roupa meio protegida dele aqui, né?
não manifestar a mutação dele. Então, o Resident Evil 9 originalmente sim, o Dusk Golem tinha vazado isso e realmente foi confirmado no Spotlight da Capcom, que originalmente iria ser um multiplayer mundo aberto. Que sinceramente eu não sei se funcionaria muito bem mesmo não, tá? Mas enfim, vamos continuar aqui. 3. Eita. Eita, bugou o Twitter. Aqui. 3. Eles perceberam que a direção multijogador de mundo aberto não era o que os fãs... foi exatamente o que eu quis dizer. Eles não perceberam que... Quer dizer, eles perceberam que os fãs não iriam gostar do jogo multiplayer e mundo aberto. Então eles decidiram lançar o Resident Evil 9, ou melhor, o Hacking, do jeito que a gente conhece, né? Da gameplay marcante da saga Resident Evil. Muito da hora, velho. Muito da hora isso aqui. Eu gostei que a Capcom teve a atitude de mostrar, sabe? Tipo, eu acho que nenhuma outra empresa teria coragem, sinceramente, de fazer isso. Aqui o Nakanishi. Nakanishi menciona como quando o trabalho reset, tudo girava em torno do medo. E ele acredita que essa abordagem foi bem recebida. Menciona que R2 se concentrou em transmitir medo através de jogabilidade. Já Resident Evil 4 se inclinou mais para ação, mas ainda transmitiu uma sensação de medo através de alta tensão e atmosfera. Exatamente. Com o Renove, o objetivo deles é pegar o conceito de núcleo do medo do Resident Evil 7, mas levá-lo a um passo adiante. Começamos a entender a jogabilidade. É muito interessante isso, tá? Muito interessante. É aqui. Onde a maior parte da jogabilidade mostrada aqui é no Rhodes Hill Chronic Care Center, onde Grace Ashcroft acorda após confrontar um assassino em série no Rainwood Hotel. O assassino em série provavelmente é aquele cara encapuzado que a gente viu no primeiro trailer do jogo, né? Que ficava... que usou aquele saco lá pra tirar o ar do cara e tudo mais. Temos algumas fotos do hotel, como essa parte de... Aqui, ó. Aqui é a concept art que mostraram na live da Grace aqui no local. Muito bonito, inclusive. Só que daqui a pouco tem até mais séries aqui que a gente não sabe, velho. Eles são espertos. 7. Sobre como o tema visual do Renove é metal e noir, é perceptível. Os últimos jogos de Resident Evil Village e Resident Evil 4 se passavam em áreas rurais cercadas pela natureza. Então ambientes urbanos com forte toque de ferro e metal foram o foco de Resident Evil 9. Exatamente, ó. É muito metal e noir, sabe? Olha isso. Muito interessante. 8. Agora, antes de começar a falar sobre Gracie, já que há muito a dizer, vou abordar o elefante na sala sobre o que as pessoas querem que eu fale. Meu. Aí, ó. Pronto, chegamos no principal. O Dusk Golem afirma que ele ainda tem 100% de certeza que o Leon é protagonista. Nakanishi fala sobre como ele sempre pensou em fazer o Leon o protagonista, mas ele não é um bom jogador para o terror. No caso dele, ele não é um bom personagem para o terror. No entanto, ele não diz que o Leon não está no jogo, apenas que ele não é um bom personagem para o terror. No entanto, Resident Evil 9 não é vendido como um jogo de terror puro. Eles venderam como um jogo com aspectos de terror psicológico com ação de tirar o fôlego. E, como o PlayStation Blog mencionou, enquanto Survival Horror é o centro das atenções, Hacking contará com ação cinematográfica de alto risco que levará a série a uma nova direção ousada. Eles estão provocando 100% a gente, mas estou divagando. Vamos falar sobre Gracie. Pronto. Aqui, ó. O Nakanishi, ele tá... Ele... ele engana muita gente com isso aqui, tá? Gente, eu vou logo tirar o coelho da cartola, né? Como é que a gente fala, né? Tirar o coelho da cartola. Revela logo pra vocês a ideia. O Leon não vai tá descartado e nem cancelado do jogo, tá? Com certeza ele vai estar no jogo, na minha opinião. Tipo... Além de que, obviamente, o Leon é o protagonista que a maioria gosta, inclusive eu. Eles iriam perder dinheiro, pô, se não colocassem ele. E outra, isso aqui
Eu já avisei até. Não foi nesse vídeo aqui. Eu vou falar agora, inclusive. Não tem nem como. Não tem nem como nem falar nesse vídeo aqui porque ainda não falei, mas bora lá. É. Isso daqui que ele falou sobre Leon não ser o protagonista, pai e tal. Isso tá muito. Eu não sei como, tipo, tem gente que caiu nisso, velho. Mas, tipo, tá muito com cheiro de marketing, velho. Tipo, vocês pararam pra pensar que se por exemplo, o Nakanishi confirmasse o Leon agora como protagonista de fato, vocês não acham que a Grace ia ficar de escanteio, não? Tipo, a Grace não iria ser exatamente o foco do jogo, sabe? Tipo, se o Nakanishi revelasse no Spotlight daquele dia lá que teve, falar, o Leon vai estar no jogo como protagonista, se prepare. O foco do povo não iria ser mais na Grace, o foco iria parar pro Leon. Então, tipo, o que eles fizeram foi simplesmente não revelar 100% de fato o que vai ser o Leon no jogo. Na minha opinião, foi isso que eles queriam dizer, sabe? Tanto que o próprio Dusky Golem escreveu aí que eles não descartaram o Leon do jogo. Ele não está. Ele não foi descartado do jogo, né? Tipo, não foi cancelado do jogo. Ele tá no jogo. Eles não falaram que ele não está no jogo. Eles não citaram nada. Eles deixaram em aberto. Ou seja, se eles falassem que o Leon não tava no jogo, aí já acabou. Aí sim o Leon não tava cancelado. Aí sim era verídico esse argumento aí, né? Essa ideia aí que todo mundo alugou na mente, né? Mas, enfim, eu quero que vocês entendam que uma coisa é fato. Uma coisa é marketing, sabe? Então, não levem isso aí a sério. Tanto que teve até a imagem do que o povo pegou, mano, que conseguiu ver que o Nakanishi tava meio que rindo, né? Dando risada, tipo, enquanto ele tava falando esse assunto, porque tá com muito cheiro de marketing isso aí. Porque eles querem dar foco pra Grace, porque a Grace é uma nova personagem na história, né? Tem que ser interessante pro público. O público perceber. Então ele não falou do Leon, provavelmente por conta disso. Então ele aproveitou dessa situação e fez um marketing, desse marketing aí, de dizer que o Leon não vai estar como protagonista do jogo. Mas a gente sabe muito bem que a Capcom, um dev da Capcom, foi pro evento da Summer Game Fest lá no dia de teste do jogo e comentou que vai ter um novo personagem junto com a Grace. Vai ter um personagem secundário, um novo protagonista, se não me engano, inclusive. Ele falou até segundo protagonista, não lembro se é segundo personagem. Mas falou que vai ter outro personagem jogável. Que inclusive vai ser veterano e cheio de armamentos. Então, vocês têm que pensar também no que veio antes, para depois digerir pro que vem depois, tá, rapaziada? Então, o que eu digo pra vocês, e também tem muita gente caindo nisso, né? Pra vocês ficarem tranquilos, porque o Leon vai estar no jogo. Isso aí é estratégia de marketing pra Grace ser muito bem-vinda ao jogo. Porque se, por exemplo, vamos supor que o Leon foi confirmado primeiro que a Grace. Se o Leon fosse confirmado primeiro que a Grace e ser revelado depois iria ser apagada do jogo, velho. Iria ser apagada, mesmo ela aparecendo, ela ia ser apagada. O foco do jogo que o pessoal queria ver mesmo é o Leon. Iria ser essa mesma coisa que iria acontecer caso isso fosse verdade, sabe? Então, se o Leon fosse revelado agora, a Grace foi revelada primeiro que o Leon. Mas se o Leon fosse revelado depois da Grace, ainda assim a Grace iria ser apagada, porque o Leon já é veterano, já é um personagem muito conhecido. E também o favorito da saga de muitos, né? O meu, como eu falei, é o meu favorito, pai e tal. Então veja que esse exemplo, se fosse dado em prática, iria acontecer desse jeito. Mas bora lá. Acho que deu pra entender. Leon continua no Resident Evil 9, tá? Eu só não sei se ele vai ser realmente protagonista ou não. Mas talvez seja, tá? Isso aí ainda é possibilidade. Mas ele vai estar no jogo. Ele não foi nem cancelado e nem deletado do jogo.
Já respondendo a dúvida do título do vídeo. E da thumbnail também. Ele vai continuar no jogo. Isso aí pra mim é só marketing. 10. O Twitter tá bugando aos poucos, não sei porquê. Mas bora lá. 10. Tá, esse aqui já viu, que é o Resident Evil Hacking sem das atenções. Hacking contará com ação cinematográfica de alto risco e levará a série a uma direção ousada. Tá. 11. Eles destacam Gracie, com a maior parte da jogabilidade apresentando-a novamente no Rhodes Hill Chronic Care Center, uma cidade que fazia fronteira com a Raccoon City, como visto em Outbreak File 2 e Umbrella Chronicles, acessível por um trem do metrô. Aí, ó, rapaziada, tem a placa do Rhodes Hill Chronic Care Center do metrô do jogo, olha aí. Aqui, ó, Rhodes Hill to Old Court New Lock Square. Aqui, ó, a placa de metrô, que indica a localização para onde você tem que ir para pegar o metrô, sabe? Aqui, ó, Stadium Rhodes Hill. Aqui, ó, você segue aqui para você ir pro embarque, para o metrô chegar e você ir para lá, sabe? Esse aqui é muito óbvio, né? Eu tô explicando só para vocês entenderem. Isso aqui é a placa de sinalização para onde a estação vai pegar o caminho, o lugar. Pronto. Grace Ashcroft é uma analista da inteligência da FBI, descrita como introvertida e facilmente assustada, e queria uma personagem que vivenciasse o horror junto com o jogador. Ao longo da história, ela aprende a superar seus medos e eles acreditam que muitos irão gostar enquanto aprendem mais sobre ela. Acompanham seu desenvolvimento como personagem e descobrem seu passado no jogo. Damos uma olhada no salão principal do centro de atendimento, onde ela foi explicada e treinada com suas armas. Ou seja, lembra no primeiro vídeo que eu falei, não que ela, se eu não me engano eu falei, não que ela não que eu queria dizer que ela não iria usar arma. Tá aí, ó, ela vai conseguir sim usar arma, tá? Então eu meio que acertei no meu vídeo, tá? Eu acertei que ela poderia usar arma sim, tá vendo? Só que eu citei lá, se não me engano, que ela não seria experiente como o próprio Leon, por exemplo, que o Leon já é veterano e tudo mais, já conhece mais sobre esse mundo, né? O de conhecer esse mundo, no caso, essa visão de armas biológicas, sabe? De viral, de apocalipse, vamos dizer assim, né? Viral, você vê como o mundo mudou e tudo mais, pá. A Grace não é chegada muito a isso não, na prática, né? Já o Leon já tem de monte de experiência, de tanto vivenciar isso. Mas o Leon já foi assim como ela no Resident Evil 2, por exemplo. Porque no começo do Resident Evil 2, né? O Leon, ele tava no primeiro dia de trabalho dele. Inclusive, uma coisa que um dia antes de chegar no primeiro dia de trabalho dele, um dia antes dele trabalhar, ele terminou com a namorada dele na história do jogo, pra quem não sabe. Então, você vê que mudou totalmente, né? A perspectiva, cara. Tipo, ele tava normal naquele um dia antes, aí chegou no dia do primeiro dia de trabalho dele, que foi justamente o dia que aconteceu o surto viral. Então, é impressionante como a história muda. Você vê que o Leon já passou por essa mesma situação que a Grace está passando agora. Só que vai ser diferente agora, né? Agora o Leon vai ser veterano e a Grace aqui vai passar por esse outro mundo que eu gosto de dizer, né? Aqui é o salão principal. Então, esse aqui vai ser um cenário do jogo. Aqui tem a arma na mão da Grace, tá? Essa aqui é a Grace. E, inclusive, esse salão aqui tava lembrando uma parte se eu me engano, da mansão Spencer. Eu não lembro exatamente o que foi, mas é o salão principal. Mas o Dusk Golem, se eu não me engano, mencionou que isso aqui é pra fazer realmente uma referência, né? Porque esse jogo aqui, ele é pra... Já que ele é uma comemoração pros 30 anos do Resident Evil, então eles vão fazer bem com as referências, mas não é exatamente o local, sabe? Eles gostam de fazer referência. 14. É um título muito significativo, um hacking. Para Grace, ao enfrentar o assassinato de sua mãe há 8 anos atrás. É um hacking para todas as pessoas envolvidas no incidente de Raccoon City.
mas digamos que encontraremos ainda mais níveis de significado para o subtítulo no jogo, com certeza. Esse título, mesmo o Dusk Golem falando isso, com certeza tem algo mais profundo. Tem algo que vai ser mais explorado no jogo ainda, pode acontecer em várias situações. 15. É descrito como uma espécie de elogio a toda a série, ocorrendo cerca de 30 anos após o ataque com mísseis a Raccoon City. Como Resident Evil começa com Umbrella e Raccoon City, muitos personagens da franquia se conectam a ela. Renove marca um marco na série. Então, Renove tem sim motivos para ele ser um jogo comemorativo de 30 anos na franquia, né? Ele vai ter muita relação, cara, com Resident Evil. Ele vai não literalmente marcar. Ele já tá marcando. Já chegou em 1 milhão de wishlist na Steam. Então, véio, esse jogo já é um marco antes mesmo de lançar, velho. Ele deve trazer uma nova geração, com certeza. Já tem a Grace, que é a personagem nova, mas com certeza vai trazer uma nova geração pra vivenciar o jogo, né? Sendo uma espécie de final ou hacking para Raccoon City e Umbrella. Tudo que começou em Re1 ou Re0 na linha do tempo, mas também sendo um jogo de recomeços. É um jogo que acumula os 30 anos de história da série, foi exatamente o que eu comentei. E o aniversário será no ano que vem. Então, esse jogo aqui, ele realmente tem motivo para ser realmente 30 anos de história da franquia, né? E ele vai ser um hacking, vai ser tipo estopim, sabe? Vai marcar, vai dar o fim para Raccoon City e Umbrella. E como tudo começou no Re1, ou no Re0, né, como o Dusk aqui diz, na linha do tempo do tempo. Mas também vai ser um jogo de recomeço. Foi justamente o que eu disse também sobre o 15º post aqui da Tryhead. Que ia ser um recomeço, ser uma nova era, sabe? Aqui é de volta a Grace. Aqui temos um concept art da Grace, já vou chegar lá. Há uma ênfase em sua atuação como analista, que usa raciocínio calmo e dedutivo para resolver as situações em que se envolve, usando sagacidade e engenhosidade para superar dificuldades. Dizem que ela começa com medo, mas enfrentará os horrores e acreditam que, no fim, muitos amarão. É isso ela posta também, tá? Eu gosto muito dessa situação, cara. Que você vai aprender com a personagem, sabe? E quando mais você aprende com a personagem, você evolui junto com ela. E quanto mais você evolui com ela, você percebe como você lida com a situação mais fácil. É muito interessante isso. Não é só Resident Evil que eu cito isso. É muito da hora. O Ninja Gaiden 4 com o Yakumo, eu acho isso um bom exemplo até. Pra quem não lembra, né? Ou então não viu, recomendo ver o vídeo que eu fiz sobre a expectativa para o Ninja Gaiden 4. Que o Yakumo vai ser um protagonista novo, pra quem não sabe. Então é bem com uma nova era assim também, pra franquia Ninja Gaiden. E a Grace tem tudo pra ser uma boa protagonista, cara. Tem tudo pra ser uma boa protagonista. E com certeza, mano, com o passar do jogo a gente vai perceber que o medo dela, ela vai aproveitar dele pra conseguir fazer as coisas, né? E uma coisa que eu pensei aqui é que, como o Dusk aqui falou, que ela usa raciocínio calmo e dedutivo para resolver as situações, isso daqui com certeza deve ser motivo para ter um bocado de puzzle para ela resolver no meio da campanha do jogo, sabe? Faz sentido ter vários puzzles. Eles falam sobre como usar a tecnologia que a equipe da Pragmata criou para o Rear Engine, chamada Strand, para cabelos e substâncias fluidas. Eles dizem que é possível ver tecnologia no cabelo de Grace, assim como a chama do isqueiro balançando, e até mesmo como a luz afeta em seu cabelo. Ou seja, uma curiosidade, pronto, uma curiosidade. Essa tecnologia, como o Dusk já falou aqui, ela foi criada pela equipe do Pragmata, que, pra quem não sabe, o Pragmata ele é um jogo que foi adiado muitas vezes. Se não me engano, ele iria ser lançado originalmente em 2022. Aí, agora a data atual de lançamento do jogo vai ser pro ano que vem. Agora é oficial, tá? Pragmata vai lançando ano que vem também. Mas o jogo originalmente ia sair em 2022. 2022. Portanto, a primeira vez que a tecnologia, o Stranding, né? Foi utilizar,
for utilizada não vai ser no Renove, não vai ser no Hacking e nem vai ser no Pragmata. Resumindo, o Strange ele foi utilizado pela primeira vez, olha só que curiosidade bacana, no Resident Evil 4 Remake. Por isso que os cabelos do jogo são bonitos, são bem diferentes do Re 2 e do Re 3, por exemplo. São mais as luzes no cabelo são mais chamativas, o cabelo é um design melhor, os fios do cabelo são mais perceptíveis. Então, a primeira vez que a tecnologia Strange foi utilizada em um jogo da Capcom foi em Resident Evil 4 Remake. Não foi nem no Pragmata e nem vai ser no Resident Evil Hacking. Foi no Re 4 Remake. Por isso que é muito elogiado também, né? O cabelo da Ada, do Leon, de todo mundo é bonito nesse jogo, cara. E aqui vai ser utilizado até na chama do isqueiro, com a chama balançando com o movimento do personagem e tudo mais. Vai ser muito da hora. Aqui, ó. Inclusive, tem gente dizendo que... tem gente dizendo que eles já estão usando essa tecnologia como teste pra fazer num Code Verônica Remake, hein? Vocês sabiam? Essa é interessante, tá? Essa é interessante. Essa daí é nova, inclusive. Mas bora lá. Dizem que seu cabelo ondulado foi escolhido para demonstrar seu caráter em seu design. Faz sentido. E mais uma vez, você pode alternar entre a primeira e a terceira pessoa durante o jogo conforme desejar. Na seção de perguntas e respostas, eles dizem que o modo de terceira pessoa do Village não é uma boa representação de como a câmera em terceira pessoa funciona em Re9. Porque a câmera do Village, né, ou Re8, ela foi feita depois do jogo lançado. Pra vocês terem ideia, ela lançou junto com a DLC, com a Shadows of Rose. Não era um protótipo para isso, eles buscaram desde o início de Hacking fazer com que o Re9 fosse realmente agradável de jogar em primeira e terceira pessoa, já que suas análises mostram que há uma demanda grande o suficiente para ambos os estilos de jogo. Então, eles trabalharam muito duro para resolver não apenas como fazer que ambos fossem bons de jogar, mas também como superar as expectativas definidas pelos jogos recentes em termos de controle. Agora alguns vislumbres do monstro perseguidor nessa sessão. Ela é bem grande e eu gosto da maneira como eles a envolvem. O Dustin Goller falando aqui. Dustin Goller falando aqui. Da arma biológica. Mano, isso aqui vai ser muito interessante. Eu quero muito ver que esse bicho aqui. Aqui é a visão dela, da Grace na terceira pessoa, vendo a arma biológica. Com certeza que é uma arma biológica. 22. Tá. Algumas previews mencionam que o Stalker tem uma cena de morte muito remanescente do famoso Satan Devouring His Son, ou seja, Satanás devora o seu filho. A pintura. O Dusk aqui está referindo a essa pintura aqui porque ele se assemelhou com essa pintura, sabe? A gente não sabe muito. 23. Aqui, ó. Aqui ele já teve ideia de onde terminar. Sala. Sabemos que ela pode escalar paredes e tetos. Aqui ele está se referindo ainda ao monstro, né? A arma biológica, como eu gosto de dizer. Eu não sei se é realmente uma arma biológica, mas eu duvido muito que não seja, cara. E funciona por meio de uma mistura de ar dinâmica, eventos não programados e momentos programados. Na seção de perguntas e respostas, eles falam sobre como títulos recentes, como Re7 e Re8, expandiram o mundo Resident Evil. Re9 retorna à história abrangente de obrigado, graças a algumas pessoas que apontaram 2 mensagens atrás, é Saturno devorando seu filho, de versão de correção automática. As consequências de Raccoon City e as maquinações secretas da Umbrella. Eles não querem se aprofundar nisso, agora, exceto pelo fato de Raccoon City estar no jogo, mas sugerem isso. Mano, é muita curiosidade foda. Aqui. Retorna os fios da trama da história da série. E funciona como título de celebração da história de 30 anos da série como um todo.
eles mencionam que basicamente fizeram 2 jogos em paralelo para a troca de câmera. Ou seja, é, eles praticamente tiveram que fazer 2 jogos em um por causa da primeira e terceira pessoa da câmera. Ou seja, eles fizeram que fazer um jogo inteiro em primeira pessoa e fazer outro jogo do mesmo jogo, só que fazer tipo em paralelo em terceira pessoa. Já que isso não afeta apenas os modelos de animação dos personagens, mas eles tiveram que ajustar a jogabilidade, o equilíbrio de dificuldade, a interface do usuário, o design de som e muito mais. Eles concluem dizendo que estavam cientes de que o medo pode diminuir à medida que os jogadores se acostumam a ele com o tempo. Esse título se concentra em manter o medo, a intriga, o inesperado. Aqui acabou. Até red, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui outra coisa que o Dusk falou, porque já tem muito post, mano, desde que eu tô fazendo o vídeo. Mas ele falou, eu até tenho eu tenho aqui na minha memória, que ele falou, já que o próximo Resident Evil após o 9 não vai ser a continuação do 9, vai ser remakes. Qual os remakes? Ele falou 2 remakes. Quais os 2? Bom, o primeiro, eu já disse aqui no vídeo, o primeiro deve ser o remake do Resident Evil Code Verônica. E o segundo deve ser o remake de Resident Evil Zero, tá? Então, eu não sei qual poderia vir primeiro. Eu não faço ideia. Mas eu acredito muito fortemente nisso. Porque, como vocês devem saber, ou então não sabem, né? Vou explicar agora. Sempre que vem um Resident Evil numerado, né, cronologicamente, por exemplo, veio o 7, aí depois do 7 não teve o 8 logo de cara. Depois do 7 foi o 2 Remake, depois o 3, aí depois veio o Village, o 8, sabe? Aí depois do 8 veio o 4 Remake, aí agora, o próximo que vai ser o Redove, não deve lançar depois o Resident Evil X, ou o 10, né? Que não vai ser Resident Evil X, vai ser, como a gente já sabe, deve ser um nome em paralelo com o número, que agora que é porque eu tô fazendo isso, né? Porque começou essa onda aí com o Resident Evil 7, mas tipo, começou de fato no 8, porque o 8 que teve um subtítulo, né? O Village. E então, muito provavelmente o próximo Resident Evil, após o 9, o Hacking, vai ser um remake. E o Dusk Golem falou entre Code Verônica Remake e o ReZero Remake. Faz muito sentido, porque o ReZero e o Code Verônica ainda tem a perspectiva de câmera tem a perspectiva de câmera fixa, né? Então esses jogos realmente tem que atualizar para a perspectiva de câmera mais conhecida agora, né? Que é a terceira pessoa por trás do ombro do personagem, né? Que aconteceu com o remake do 2 e do 3 remake. Com o remake do 2 e do 3, perdão. Então, o único remake do Resident Evil que já tinha na original a versão da câmera em terceira pessoa do ombro do personagem era o 4 remake. O 4 remake não, o 4 normal. Aí o remake chegou, aí ficou com o mesmo tipo de câmera, porque o 4 original já tinha essa câmera, sabe? Mas eles fizeram porque era o favorito dos fãs. A Capcom nem ia fazer o Re 4 remake, pra vocês terem ideia. Mas eu acho que eles decidiram fazer mesmo porque era o favorito dos fãs. E o Re 2 e o Re 3 remake não tinha essa câmera, essa terceira pessoa por trás do ombro do personagem, sabe? A câmera era fixa no canto da sala. Então é muito interessante isso, velho. Mas bom, rapaziada, é isso. Leon vai estar assim no jogo. Perdão por eu interromper um pouco as falas e tal, mano. Porque não sei por que minha garganta agora tá desse jeito. Deve ser porque eu falei muito. Mas enfim, eu espero que vocês entendam, né? Deixem um like, se inscrevam quem não for inscrito, ative o sininho para receber mais vídeos. Porque eu não tenho nem data pra vídeo, sabe? Eu posto quando tiver vontade. Eu dou até o prazo aqui. O prazo pra fazer esse vídeo aqui foi hoje. Aí eu decidi fazer, vou fazer porque é 9, né? Entendam, né? Entendam. Entenderam, né?
Mas enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, né? Em breve vai ter mais vídeos, eu não sei quais ainda, dessa vez eu não sei dizer quais. Mas o que tiver de assunto que eu achar interessante, eu passo pra vocês, né, em vídeo, porque o canal existe pra isso, velho, pra falar sobre jogos, notícias de jogos, vazamentos e tudo mais. Bom, sem enrolação, né, vou encerrar o vídeo aqui. Valeu, falou, fui!